Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus estejam todos com vocês. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia de poder ministrar e compartilhar o seu amor através da sua mensagem, através da sua palavra. Nosso desejo é que todos nós sejamos edificados nessa noite, que nós sejamos alcançados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha preparar esse ambiente, que venha preparar esse lugar que Ele reservou, para que possamos nos aproximar ainda mais dEle, que possamos, em nome de Jesus, receber o alimento, receber o pão da vida, e que sejamos edificados pelo poder do Seu nome. Aleluias! Quero te convidar nesse momento a você preparar a tua mente, o teu coração, o seu ser, para que você receba da parte do Senhor algo muito primordial, algo muito intenso, algo muito valioso, que venha contribuir para o nosso avanço, para o nosso crescimento e para o aperfeiçoamento que Cristo começou em nossas vidas. Mas antes de nós falarmos um pouquinho da Bíblia, da Palavra de Deus, gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, para que o Senhor abra os céus, venha abrir os céus, e que o nosso espírito esteja preparado, voltado ao coração do nosso Pai. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome nessa tarde, Deus. Te damos graças por tudo que somos e temos. Nós endereçamos ao Senhor, reconhecemos, meu Pai, a tua bondade, a tua fidelidade, o teu cuidado, que tem sido provado a cada dia, a todo instante, meu Pai, acerca de nós mesmos. Nos colocamos, meu Pai, diante da tua palavra, nos submetemos a ela, meu Pai, e ao poder da mesma, para que, em nome de Jesus, sejamos alcançados nessa noite de sábado, que sejamos, meu Pai, tomados pelo poder da tua glória, que a tua glória desça nesse lugar, que o Senhor, meu Pai, venha de encontro a cada vida, a cada família, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa, acima de tudo, ministrar em cada coração, em cada família, Pai. Deus, acrescentando, meu Pai, cumprindo acima de tudo o propósito e o plano que o Senhor traçou para esta noite, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Querida amada igreja, meus irmãos, amigos, a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar nos ouvindo através dessa ferramenta, gostaria de ler um texto bíblico que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aleluia. Se você tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, vamos fazer essa leitura que é muito importante para que possamos entender com maior clareza aquilo que Deus deseja falar em nossos corações. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, a Bíblia diz: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vai para o leste, foge junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem. Pois eu ordenei
que levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem desta noite chama-se um tempo de treinamento. Um tempo de treinamento. Se é que você já sabe, quero lembrá-los. Se você ainda não sabe, que fique sabendo que nós, seres humanos, filhos de Deus, cristãos, muitas vezes nós somos treinados por Deus. Deus, através da sua palavra, através de situações e até mesmo pessoas, Deus nos treina, nos forja, nos aprimora, trabalha em nossa estrutura. Então Deus usa tempos, Deus usa métodos, Deus usa ciclos, pessoas, ocasiões, momentos para nos treinar. E quem sabe o momento que nós estamos vivendo nesses dias sejam também uma oportunidade que Deus está usando para me treinar e treinar a humanidade. Isso fica muito claro quando nós entendemos que Deus, o desejo de Deus como Pai é nos colocar em situações melhores e fazer coisas maiores na nossa vida. Deus quer que nós avancemos, Deus quer que nós alcancemos níveis maiores, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. E para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados. E a preparação, ela vem através do treinamento. E o treinamento, falando da palavra treinamento muitas vezes são períodos longos, extensos, árduos, difíceis, que nós passamos para que possamos alcançar metas, alvos. É assim com todo homem, é assim com todo ser humano, é assim com atletas. Os atletas de alto rendimento que desejam alcançar o seu ápice, o ápice do seu rendimento, que procuram a buscar, na verdade, conquistas, desafios, eles passam por treinamentos, períodos longos de treinamentos, períodos árduos de transpiração. E esses períodos são longos, são momentos de dificuldade, momento em que o corpo é sacrificado, o corpo é moído, para que no momento da competição, no momento de apresentar, no momento de ir ao pódio, essa pessoa possa estar aperfeiçoada para tamanha competição, tamanho desafio. Lembro-me que quando atleta ainda, nos períodos de pré-temporada, que é o início de cada temporada, o nome já diz, já bem especifica, pré-temporada, o início de toda a temporada, a maioria dos clubes vão para um determinado local, um lugar, uma fazenda, sítio, enfim, e ali eles fazem 3 períodos de trabalho. Me recordo que um dos últimos que eu passei enquanto atleta, no estado da Bahia, lá no Campeonato Baiano, e me lembro que eu cheguei no clube no mês de dezembro, e as atividades do campeonato estadual iniciavam em janeiro. Então nós tínhamos 40 a 50 dias para nos preparar, um período de treinamento, para que quando chegasse a competição nós estivéssemos aptos a suportar as dificuldades que uma competição
nos trazem. Então eu me lembro que no período de muito calor na Bahia, nós tínhamos 3 períodos de treinamento. Às 6 da manhã, depois às 10h30 do período da tarde. Então era um período assim de muita entrega, de muito sacrifício, né? De muita dor, de muita transpiração, né? De chegar no final do dia, ficar muito dolorido, né? Exaurido, enfim. Era um momento também de, naturalmente, por haver muita entrega física, havia também uma necessidade de um cuidado especial com o nosso corpo, no que diz respeito a uma dieta balançada para aquele tamanho esforço. E aí, quando chegava a competição, nós correspondíamos às exigências da competição, porque nós nos preparamos, porque nós passamos por esse período de treinamento. E aí na vida espiritual ela não é diferente, né? E muitas vezes esses períodos de sacrifício, de treinamento, eles são primordiais, são essenciais para aquilo que nós queremos conquistar, os níveis que nós queremos atingir. E às vezes esse período extenso, o tamanho da dificuldade talvez não são demonstrados na hora da atuação, porque, por exemplo, uma luta de MMA, né? O pugilista ali, o atleta, ele precisa passar por um período muito difícil de treinamento. Ele precisa estar num peso adequado para a sua categoria. E às vezes ele vai ali para o combate, num dia marcado, uma data marcada, e no primeiro round, ou ele ganha ou ele perde. Ou seja, o momento de atuação é muito pequeno, perto do período de treinamento. Às vezes se treina meses por um dia de competição, alguns minutos de competição. Mas essa é a lei. Esse é o caminho, né? Então, no momento da conquista, no momento que nós erguemos ali o prêmio, é nesse momento que nós olhamos que o quanto valeu a pena dias, noites em claro, talvez, abrir mão de prazeres, de comunhão, de estar em festas, né, de dormir cedo, acordar cedo, abrir mão de alguns alimentos, né, que talvez não venham contribuir para o nosso organismo naquele momento. Então, são momentos difíceis, treinamentos são momentos difíceis, aleluias. Mas são esses momentos que Deus usa, porque Deus quer nos levar a níveis maiores. Deus também tem um pódio, Deus tem coisas maiores para realizar na nossa vida. Mas a nossa estrutura, ela precisa estar aperfeiçoada. Nós precisamos passar pelo campo de treinamento do Senhor. Nós precisamos passar por esse período, embora extenso e doloroso, que somos treinados por Deus. Aleluias. Ou seja, Deus, Ele usa situações, Ele usa pessoas, Ele usa momentos, dificuldades, para nos forjar, para nos treinar a nossa vida espiritual. Deus usa situações para treinar a nossa área em relação a perdão, para treinar o nosso caráter, o nosso temperamento, os nossos comportamentos. Deus usa essas situações, né, a nossa personalidade. Nós somos treinados aqui enquanto vivemos nessa terra, nós somos treinados. Eu lembro e gosto muito desse texto, quando a Bíblia diz que Deus coloca Deus através do Filho Jesus Cristo, Ele pega 12 discípulos, Ele de uma forma, Ele pressiona, Ele impelir, obrigar, comprimir, fazer com que 12 homens entrem dentro do barco, e eles vão a um passeio, e durante esse passeio, uma grande tempestade se levanta na vida desses discípulos. Essa passagem bíblica retrata muito bem, nitidamente, o treinamento prático de Deus.
Nesse momento da tormenta, esses discípulos estavam sendo treinados em relação à confiança, em relação à fé, em relação a conhecer Deus, se ele realmente conheciam Cristo. Então foi um período que eles foram forjados, eles foram aprimorados, adestrados e treinados no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande luta. Então é assim que Deus age. Às vezes Deus usa situações para nos treinar. Às vezes Deus coloca pessoas do nosso caminho para nos treinar. Treinar o nosso temperamento, a nossa paciência, a nossa fé, esse amor que muitas vezes nós declaramos, né, com palavras, e aí Deus nos treina, pessoas colocando situações. Ou seja, todos nós passamos por períodos de treinamento, porque, repito, Deus ele tem o desejo em nos levar em situações maiores, níveis maiores. Deus quer realizar em nós coisas maiores, mas para isso precisamos ser adestrados, precisamos ser treinados por Deus. Glória a Deus. E, falando um pouquinho da Bíblia, Elias não foi diferente. Elias, dispensa comentário, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, um homem que não se conformava com a atual época que ele vivia, com o pecado, com a injustiça, com a idolatria, um homem que não se conformava, e por isso ele marcou história, e por isso era também conhecido como perturbador de Israel. Todos nós sabemos uma passagem muito conhecida, quando ele mata os profetas de Baal, né? Os profetas Baalins, e Jezabel faz com que uma ameaça chegue até os ouvidos, né, de Elias. Então, foi onde nós lemos aqui, né, uns capítulos anteriores a que nós lemos. Mas diante dessa ameaça que Elias recebe por estar diante da vontade de Deus, fazer aquilo que competia a ele como cristão, vem uma direção de Deus um pouco curiosa, mas que quando nós nos aprofundamos, nós acabamos entendendo qual é o real objetivo de Deus. Então, quando essa ameaça vem a Elias, a palavra que Deus dá para Elias foi o seguinte: olha, vai para o leste, se esconda lá em Querite, foge para lá, que lá eu vou te dar água através do riacho de Querite, lá os corvos vão te alimentar, e lá vai ser o lugar do teu refúgio. A primeira impressão que eu tenho nessas palavras que Deus entrega para Elias, essa direção que Deus dá a Elias, quando ele recebe a ameaça e fica muito temeroso em relação à ameaça, foi essa palavra que Deus usa: olha, foge para Querite, se esconde lá, vai lá junto ao riacho de Querite, lá tem água, lá eu vou usar corvos para te levar comida, foge para lá, se esconda para lá. Fica meio estranho eu ouvir isso de um Deus que tudo pode, mandar o seu filho se esconder. Foge, te esconde. A primeira impressão que eu tenho essa expressão é muito curiosa. Essa expressão ela não combina, ela não fecha, ela não casa com a grandeza que Deus é, o caráter, a essência de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, talvez até para surpresa de Elias, a palavra foi: te esconde, foge para Querite, vai se esconder lá, que lá eu dou um jeito, eu dou um jeito de mandar água, de mandar comida, mas foge para Querite. Aleluias. Só que, olhando o que acontece em Querite, no riacho de Querite,
olhando o dia a dia de Elias em Querite, esse foge para Querite, essa expressão se esconde em Querite, na verdade, Deus estava usando Querite para treinar Elias. Querite era o campo de treinamento de Elias. O riacho de Querite foi o período e o lugar que Deus escolheu para treinar Elias. Então Deus, não é que Deus acabou o recurso de Deus, né? A escassez chegou até o trono de Deus, ao reino do Senhor. Não é que Deus não poderia fazer nada por eles, muito pelo contrário. Quando Deus diz, ó, foge para lá, se esconde para lá, Deus tinha algo grande para fazer na vida de Elias. Deus queria fazer coisas maiores, Deus queria colocar Elias em níveis maiores. Vai para Querite. Querite é o lugar de treinamento, um tempo de treinamento na vida de Elias. Agora, quando Elias vai para Querite, ele começa a ser treinado na prática. Quando Elias chega em Querite, primeira coisa, que Querite é um lugar de silêncio e oração. Quando chegar em Querite, o ambiente que ele encontra é um ambiente de solidão e um lugar de silêncio. E aí Deus usa o silêncio e a solidão para treinar Elias. Então nem sempre os silêncios e a solidão são algo originários do inimigo. Nem sempre são coisas que vieram para nos prejudicar. O silêncio de Querite, o deserto de Querite, a solidão de Querite estava forjando ainda mais esse homem, esse profeta de Deus. Porque quando nós estamos num ambiente de silêncio, é nesse momento que nós começamos a ouvir mais Deus. Onde nada mais fala, não existe som nenhum, não existe ruído nenhum, não existe dispersão, não existe distração. Há um silêncio externo, onde somente é possível ouvir a voz de Deus. Nesse lugar de solidão, nós passamos a ter um nível de intimidade com Deus, um nível de intimidade maior com Deus. Quando estamos sós, né, e a Bíblia diz, olha, entra no teu secreto, entra no teu quarto, fica a sós com Deus. A sós com Deus, Jacó, ele precisou ficar a sós com Deus para ter a sua vida transformada. Então existem momentos que nós temos que ficar sós, só nós e Deus, momento de solidão, momento de silêncio, para que possamos sermos treinados pela palavra do Senhor. Com certeza, esse período em que Elias esteve em Querite, com certeza, a partir do momento que ele se permitiu a ser treinado em Querite, Elias com certeza cresceu no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Ele conheceu ainda mais o Senhor. Então quando Deus diz, ó, corre, se esconda, foge para lá, Deus estava dizendo, vai para lá porque eu quero te treinar. Eu quero fazer coisas maiores em você, Elias. Eu quero te levar para lugares maiores. Eu quero te dar uma estrutura maior. Eu quero se revelar mais para você. Eu quero que você me conheça mais. E quando ele chega em Querite, e ele se depara com silêncio, e se depara com solidão, ali Deus estava usando essa situação para treinar a vida deste homem. Então muitas vezes, os silêncios da vida, os momentos de solidão, não é para nos menosprezar, nos depreciar, mas é porque Deus está nos forjando, nos tornando mais capazes, mais fortalecidos. Deus está nos preparando para coisas maiores. Aleluia. Outra coisa curiosa que eu extraio dessa mensagem é o início do texto. Porque a Bíblia diz que Elias ora
e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não haverá nem orvalho e nem chuva durante os próximos anos, porque eu ordenei, segundo as minhas palavras. Glória a Deus. Então os dias vão se passando em Querite. A Bíblia diz que muitos dias Elias teve que ficar em Querite. E aí a água do riacho secou. Até então ele é nutrido, ele é abastecido pela água do Querite, só que agora o Querite está secando. Por que o Querite secou? Porque Elias orou para que não houvesse chuva. E se não tinha chuva, o riacho também não estaria no seu nível normal. Então, quando as águas do riacho Querite baixam ao ponto de secar o rio, secou o rio, isso foi a resposta da oração de Elias, amados. Então, uma situação difícil que ele estava vivendo era o fruto da oração, resultado da oração, reflexo da oração dele. Então, se é a resposta de oração de Elias, quando o riacho seca, eu entendo que essa sequidão é também uma forma de Deus treiná-lo, aperfeiçoá-lo. Elias não tinha nem como reclamar, murmurar que o riacho havia secado, porque ele orou para que isso acontecesse. Amados, existem momentos na nossa vida de sequidão que é fruto da nossa oração. É resposta de oração. Às vezes nós oramos: olha, Deus converte a minha família, Deus traz avivamento para a terra, Deus muda a humanidade, Deus coloca mais amor. E às vezes Deus responde a nossa oração com situações e nós não entendemos porque algumas situações. E muitas dessas situações são respostas de orações que talvez nós, os nossos antepassados, tenham colocado diante de Deus. Então o riacho se secar, secar-se, melhor dizendo, sequidão do Querite, foi porque o próprio Elias orou que ali não haveria chuva, não haveria nem orvalho. E diante dessa oração ele estava sofrendo na pele, ele estava experimentando na pele o resultado da oração. E a sequidão de Querite e as águas haviam secado, é um momento também de Deus treinar, aleluias, a confiança de Elias em Deus. Deus estava treinando o quesito confiança de Elias em relação ao próprio Deus, quando o riacho se secou. E agora, onde buscar água? Onde encontrar outra fonte de água? Glória a Deus. Aleluias. Outra situação que eu entendo aqui, Deus treinando. Deus, o grande professor, o grande mestre, ensinando o seu aluno, treinando o seu aluno, professor, Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua perfeição, em toda a sua glória, treinando o seu aluno para coisas maiores, o seu filho, o seu profeta para níveis maiores. A Bíblia diz, olha, beba da água do riacho, porque agora já não tem mais água, né? Beba do riacho, agora não tem mais água, não tem riacho, agora só tem o nome. E, aleluias, e coma o que os corvos lhe trouxerem. Olha como Deus é curioso. Os corvos, quem são os corvos? Corvos são animais imundos. Corvos são animais que se alimentam de cadáveres, de coisa imunda. O animal corvo, ele é tão curioso que em tempos ele abandona ninho, ele abandona os ninhos, abandona os filhotes e segue a vida dele. Ou seja, é um animal sujo,
é um animal, enfim, o menos provável que seria usado para alimentar o profeta, e o menos aceitável. Poderia ser qualquer um, né? A pombinha lá que levou a folhinha da oliveira quando baixou as águas, podia ser aquela pombinha, né? Um animal limpinho, né? Podia ser uma cegonha, podia ser tantos lírios, né? Os passarinhos que sustentavam ali os lírios, né? Que faziam o transporte. Mas Deus usa o corvo, justo um animal imundo, ou seja, uma forma improvável de sustentar Elias. Então Deus estava treinando este homem, usando um corvo para levar comida para ele. E não podia ter nojinho. Não podia ter nojinho. O que o corvo trouxesse ou na sua pata ou no seu bico, ele ia ter que pegar e comer sem nojinho. Porque era a única forma dele se alimentar. Ou seja, o campo de treinamento, ele estava sendo treinado. Ele estava aprendendo a depender totalmente de Deus. Ele estava sendo treinado a receber a provisão de Deus, porque não tinha trabalho, não tinha mais situação. Ele ia sobreviver daquilo que Deus ia mandar. Então Deus estava treinando ele para depender totalmente de Deus, única, exclusivamente de Deus, e de uma forma improvável. Corvo. É assim que Deus faz. Quando Deus nos treina, amados, quando nós somos treinados para depender totalmente dele, de esperar somente nele, de receber a sua provisão, ela vem de uma forma inesperada, de uma forma não convencional. Esse é o trabalhar de Deus, essa forma que Deus treina seus filhos para coisas em níveis maiores. Agora, imagine o profeta. O homem não liga muito para isso, né? É mais mulher é mais delicada, né? A mulher tem que ter tudo ali certinho, com higiene, né? Bem assadinho, bem passado. Agora imagine Elias, de repente o corpo já um aspecto asqueroso, uma imagem asquerosa já de sujeira, de imundícia. Ele chega ali trazendo comida, e aí ou você come ou você perece. Ou você usa desses artifícios de Deus, desses métodos, você perece. Agora, imagine também Elias, de repente, fazer uma oração de assim: pô Deus, eu sou Elias, eu te sirvo, eu sou temente, eu tenho sido obediente. Pô, estou cansado de ser sustentado por corvo, daqui a pouco pela viúva, daqui a pouco por aquele outro. Pô, será que não dá para mim ter uma vida assim, ó, um celeiro cheio, né, ter um largar, né, abastado? Será que o Senhor não pode abrir uma poupancinha para mim não ter que ficar dependendo aí de corvo, de viúva, de riacho? Pô, eu sou Elias. Pô, o Senhor sabe a intimidade que nós temos. Será que não chegou a hora de colher? Mas, amado, em momento algum ele questionou Deus, ele só obedeceu. Não importa como Deus estava sustentando ele, mas Deus estava sustentando. Nada lhe faltou, nada faltou para Elias, nada. Não importa se era através de uma viúva, né, através de um corvo, através do querite, mas Deus estava sustentando, Deus estava com aquele homem, Deus estava fazendo parte da vida daquele homem. O importante não é como a provisão vem, o importante é que ela vem. Às vezes cai codornizes do céu, jorra a água da rocha, às vezes Deus manda uma viúva, manda um corvo. O fato é que mesmo treinados, Deus nunca nos deixa faltar nada, porque Ele é o Deus da providência, o Deus da provisão. Então por isso que Elias obedeceu e não questionou, e não murmurou dos métodos, cá para nós, nada convencionais, que Deus usava para sustentar Elias. Agora, os métodos que Deus usa é o que nos treinam. É o que faz de nós homens e mulheres melhores e com maior estrutura. São os métodos que Deus usa, a forma que Deus trabalha é que nos forjam, que nos tornam homens e mulheres
mais experimentados. Aleluias. Glória a Deus. Então o socorro vinha da onde ele menos esperava. O socorro veio em Querite, lugar de solidão, lugar de silêncio. O socorro veio de um corvo. Então, da onde nós menos esperamos, veio o socorro de Deus. Aleluias. Outro ponto que Deus usou para treinar o seu servo, o seu profeta Elias, né? O Elias de Tisbe, foi em relação ao tempo. Deus nunca deixou claro quantos dias. Algo muito curioso da parte do Senhor. Deus nunca determinou quantos dias. Olha, o dilúvio vai durar tantos dias, não. Olha, você, Neemias, vai reconstruir em tantos dias. Deus, ele não mencionou quantos dias ele ia ficar em Querite. Deus, ele não anunciava qual era o próximo passo que Elias teria que dar. Ou seja, Elias estava na dispensação do Senhor, do Espírito Santo, do poder de Deus. Elias estava ali para aprender com cada situação, a cada dia o seu passo. Ou seja, essas situações que Elias viveu se assemelha muito aos dias que nós estamos vivendo. Dias que nós temos que ficar sós, muitas vezes solidão, em silêncio. De uma forma ou outra nós temos que aprender agora de uma forma muito objetiva e clara de depender de Deus, da direção de Deus, né, do socorro de Deus. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos quanto tempo isso tudo vai durar. Elias também não sabia quanto tempo isso ia durar. O período de Querite, o período do seu treinamento, quando nós íamos para as pré-temporadas, nós tínhamos um planejamento semanal, né? Dentro do vestiário ali, né? Cada clube com seu ambiente já tinha ali no quadro o planejamento semanal. Então nós já sabíamos o que ia ter durante a semana, qual seria o trabalho na segunda, terça, os períodos. Então ali nós já ficávamos desanimados, nós já sabíamos, treino físico, 3 vezes na semana, vai ter trabalho de força, de potência. Então nós já sabíamos o que ia acontecer, nós já ficávamos tudo triste. Só que o treinamento de Elias, ele não sabia o que ia acontecer amanhã. Não tinha um dia para acabar. Então ele tinha que aprender a cada dia ele tinha que confiar mais, a cada dia ele tinha que crer mais, a cada dia a sua esperança tinha que ser renovada, porque foi essa forma que Deus encontrou e essa forma que Deus tem de nos treinar, de nos aperfeiçoar, de nos adestrar para coisas maiores, em níveis maiores, e nos tornar em pessoas melhores. O treinamento de Deus é tempo de sermos treinados pelo Senhor através das circunstâncias, através do isolamento, através do distanciamento, através das etiquetas, os decretos, através talvez da escassez do riacho do Querite. Passamos a depender mais de Deus, daquilo que Ele vai dar. Porque talvez os nossos recursos não estão mais à nossa disposição. Glória a Deus. Mas deixa eu abrir aqui com você. Deixa eu abrir aqui com você Salmos. Salmos. Aleluias. Salmo 144. Olha só o que Deus fala em relação a essa mensagem. A mensagem dessa noite, para que possamos acrescentar ainda mais no estudo dessa noite. 144, salmista Davi. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Rocha subentende de um lugar seguro, forte, né? Ele treina as minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Aleluias. Então, o número 1, porque Salmo não tem verso, é número.
O número 1 do Salmo 144, o salmista Davi está dizendo, olha, Deus, Ele me treina para a guerra e coloca nos meus dedos habilidades para as batalhas. Ou seja, Davi também entendeu que ele muitas vezes foi treinado por Deus. Deus colocou habilidades sobre ele para as batalhas. E por isso hoje eu entendo que chegou. E por que Deus estava treinando Davi? Porque Deus estava colocando habilidades nos dedos de Davi. Porque chegou um momento que Davi e os seus valentes não conheciam derrota. Toda batalha que Davi travava, ele vencia. Por quê? Porque um dia ele foi treinado por Deus. Ele chegou nesse nível porque um dia Deus o aperfeiçoou. Deus o adestrou para a batalha. Deus colocou habilidades. Deus colocou aptidões sobre ele. E com certeza, assim como na vida de Elias, na minha vida, na sua vida, esses períodos de treinamentos não foram fáceis. Foram períodos longos, extensos, períodos árduos de sacrifício. Porque treinamento, ele exige sacrifício, ele exige disciplina, ele exige querer de quem está sendo treinado. Eu me lembro que quando nós, ainda no Campeonato Estadual do Estado da Bahia, quando nós acordávamos 6 horas para executar o primeiro treinamento, acordar 6 horas da manhã exige disciplina, exige o querer do atleta. Né? E nós tínhamos, lembro-me que pela cultura da Bahia, nós tínhamos que comer cuscuz, e algo terrível, que eu nunca gostei, algo seco. Eu me lembro que eu comia aquilo porque eu sabia que era para o meu corpo, fazia parte do meu treinamento, e empurrava com café para poder descer aquele cuscuz. Então períodos de treinamento são períodos longos, extensos e de muita renúncia, de muito sacrifício. Porém, se nós queremos alcançar níveis maiores, se nós queremos chegar ao pódio, se nós queremos chegar a conquistas maiores, a experimentar as grandiosas obras de Deus, planos de Deus para mim e para a sua vida, nós não podemos pegar atalhos, nós temos que ser treinados pelo Senhor. E às vezes Deus usa o riacho de Querite para nos treinar, assim como Ele fez com Elias. Já 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a Bíblia continua dizendo o seguinte: Deus, através da sua palavra, continua dizendo, glória a Deus, aleluias. A parte B, eu vou ler a parte A, a parte B, mas o que eu quero comentar um pouquinho é a parte B. Então a parte A diz: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Isso é perca de tempo. Em vez disso, ou seja, em vez de perder tempo, aleluias, exercite-se na devoção, no chamado. O exercício físico tem algum valor, mas se exercitar na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para essa vida, mas também para uma vida futura. Olha só, em vez de nós gastarmos o nosso tempo em coisas que vão perder nosso tempo, se exercite no chamado, na vocação, na vida cristã, porque isso tem benefício aqui nessa terra e aí na futura glória, né? Na terra futura, na vida futura. Então é isso que Timóteo está dizendo, que nós temos que parar de perder tempo com coisas vãs e se permitir acatar, obedecer, porque uma das coisas que Elias teve como ponto positivo para ele mesmo, porque ele obedeceu. Talvez ele encarou isso com estranheza, porque poucas vezes se ouve isso da boca de Deus. Se esconde, vai, se esconde, né? Vai lá, se esconde, foge, vai para Querite. E ele foi, e ele obedeceu, porque ele entendeu que quem estava ali ordenando, talvez ele não soubesse com exatidão na íntegra, mas ele sabia
que se foi uma direção de Deus, Deus sabe o que ele estava fazendo na vida de Elias. E aí o restante da história da vida de Elias, nós já sabemos o homem que ele se tornou, porque passou por períodos de treinamento, períodos necessários. Amados, para encerrar, esse período que nós estamos vivendo não é fácil para ninguém. Aliás, há um desconforto, há um desgaste, há tempos de incerteza. Então, o que Elias viveu em Querite é o retrato que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós não podemos mais ter contato com as pessoas. Momento de solidão. Parece que, mesmo que nós estamos perto, mas parece que estamos longe. Momento de muitas vezes silêncio. Momento que a água do Querite secou. Infelizmente muitas pessoas, pelo momento, tiveram seus salários reduzidos, carga horária reduzida. Muitas pessoas receberam uma negociação da empresa, do governo. Alguns, infelizmente, até uma demissão. Ou seja, a água do Querite secou. Elias não sabia quanto tempo isso ia durar. Ele não sabia o que ia acontecer no outro dia. Então é muito semelhante o que Elias viveu em Querite e o que eu estou vivendo nesse ano 2020. Agora, se as semelhanças são grandes, eu também entendo que eu estou sendo treinado nesses dias para me tornar uma pessoa melhor, para eu alcançar níveis maiores, para Deus poder fazer na minha vida coisas maiores. Deus está usando essas situações que essa pandemia nos trouxe de momento para me tornar uma pessoa melhor e nos levar em patamares maiores e melhores. Então é disso que nós não podemos fugir. Quando ele diz foge, se esconde, ele está dizendo, olha, vai para lá porque eu quero te treinar. Vai lá porque eu vou te forjar. Eu vou forjar o teu comportamento, eu vou forjar teus sentimentos. Eu vou forjar a área do amor, da compreensão, do compartilhar, da generosidade. Deus levou Elias para Querite para treinar a área da confiança, de confiar em Deus. E esse é o momento de confiar em Deus. Se nós não amadurecermos, se nós não trabalhar essa área de confiar em Deus, com certeza o desespero vai tomar conta. E quando nós estamos desesperados, nós tomamos decisões erradas. Precisamos aprender a confiar em Deus, a esperar a provisão que vem de Deus, diretamente de Deus. Porque Deus nunca deixou Elias a sós, e Elias podia dizer, onde é que está Deus nesse momento? Onde está Deus nesse momento? Deus esteve a todo momento com Elias. Então Querite é um tempo de treinamento, esse tempo de pandemia é um tempo de treinamento. Deus está nos treinando a rever valores, a rever prioridades, a rever estruturas. O que realmente vale a pena. Ou seja, nós estamos sendo exercitados, a nossa fé está sendo exercitada, treinada. Aquilo que nós declaramos até alguns meses atrás está sendo treinado na prática. Ou seja, Deus está nos aperfeiçoando, a aperfeiçoar, nos tornando perfeitos perante os seus olhos, diante das situações que são indigestas, dolorosas, em nome de Jesus. Então, queridos, use de uma forma muito inteligente esse tempo, esse período. E treine no campo de Deus. Renúncia, sacrifício, para que possamos alcançar o ápice como um atleta de alto rendimento, pódio, para que possamos alcançar a meta, alcançar o objetivo
O objetivo é o prêmio. Qual é a paz? Que nós possamos atravessar esse momento de cabeça erguida, que possamos fazer do Brasil um país melhor de se viver, que a humanidade seja encarar as batalhas. Então Deus está nos treinando, amado. É tempo de treinamento. Deus está nos treinando o nosso temperamento. Né? Ficar em casa mais tempo com a mulher, ó, já haja paciência. Ficar em casa com as mulheres em casa, olha, haja paciência. No início da pandemia eu recebi umas mensagens no Instagram, no WhatsApp, né? Brincadeiras, enfim, naturalmente. De reclamação de homem, dizendo, ó, acaba a quarentena, não aguento mais minha mulher. Manda fazer isso, manda fazer aquilo, bota a gente trabalhar, manda aquilo. Meu Deus, prefiro ir lá para lá correr risco. Mas brincadeiras à parte, Deus está usando esse tempo para nos mudar nosso caráter, nossos sentimentos, a nossa personalidade. Então, que nós nos permitimos a sermos moldados pelo Mestre Jesus Cristo. Então, essa mensagem que eu queria deixar com vocês foi aquilo que Deus ministrou no meu coração, um período de treinamento, tempo de sermos forjados por Deus, pela sua palavra, por pessoas que Deus está colocando ao nosso lado, na nossa caminhada, por situações, e que em nome de Jesus nós possamos, através desse período, alcançar esse nível que Deus tem, alcançar o prêmio, que todos nós possamos ir para o pódio, e quando olhar para trás, todos nós possamos ver algo em comum, que valeu a pena cada renúncia, sacrifício desse período, cada obediência, cada entrega, cada demonstração de fé, de coragem, de dependência de Deus. Porque a cada vez que o corvo aparecia, era uma demonstração de fé e de coragem, de dependência de Deus. Quando o resto secou da mesma forma, quando ele ia dormir, não sabia o que ia acontecer no outro dia, era um exercício de confiança e de fé. E que todos nós possamos passar da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir que Deus esteja usando esse tempo para te tornar em uma pessoa melhor, em trabalhar na tua estrutura. Para que, em nome de Jesus, não sabemos o dia e quando as coisas vão passar, mas que quando passar, nós possamos entender que nós fomos treinados para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero orar por sua vida, quero aproveitar esse momento também para orar pelo Lucas, né, essa criança, esse menino que precisa de cuidados em relação à sua saúde, o Breno, né, já um amigo nosso, uma criança que está lutando, e porque ele está lutando já está vencendo, já venceu, né, essa doença, né. Tem algumas pessoas que nos pediram oração, a família Comim, né, a dona Nilza, a mãe da Bel, enfim, a Marta, a Zulema, nossos amigos, irmãos, o Vilmar, né, o Carlos Alberto Martins, pessoas, aqueles que eu mencionei, aqueles que Deus sabe que nessa noite precisam de um milagre, precisam de uma cura, né, precisam de uma intervenção de Deus, que precisam conhecer esse Deus da provisão. A esses nós oremos, né, vamos unir a nossa fé, né, oração como igreja, vamos ligar na terra para que no céu seja ligado, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua mensagem. Te agradecemos, meu Pai, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nosso muito obrigado, meu Pai, porque em meio à pandemia nós temos visto que nós não estamos sós.
O Senhor tem sido bom nas coisas mais simples. O Senhor tem sido bom a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Que nesses dias de pandemia, meu Pai, seja um período em que nós estejamos treinados pelo Senhor, forjados, adestrados para coisas maiores, para níveis maiores. Que possamos obedecer assim como Elias. Que possamos, meu Pai, passar pelos testes, Deus, pelos momentos difíceis de entrega, de renúncia. Para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, através da Tua palavra, de situações e pessoas, possam criar em nós uma nova estrutura, um novo tempo. Que o Senhor possa, através do Teu treinamento, meu Pai, aperfeiçoar o nosso coração, aperfeiçoar nossos sentimentos, prioridades, meu Pai, prioridades, Deus, em nome de Jesus, valores, e que em nome de Jesus nós possamos melhorar como humanidade, como nação, como família, como irmãos, que todas as áreas do Brasil possam melhorar, a sociedade, um mundo mais justo, mais igual, que a corrupção acabe com esses dias de treinamento, que a intolerância, a violência, e que possamos em nome de Jesus, meu Pai, glorificar o Teu santo nome. É o que nós declaramos, porque cremos, em nome de Jesus. Meu muito obrigado a você, que você tenha um ótimo final de noite, que Deus abençoe, você tenha um ótimo domingo. Já quero antecipar aqui minha homenagem a todas as mães. Vocês são privilegiadas por receber um presente de Deus, pelo esse ofício de ser mãe, o chamado de ser mãe. Muitas mulheres sofreram na Bíblia porque eram estéreis, porque suas madres haviam encerrado e elas tinham expectativa de gerar o Messias. Então, mulheres, minha singela homenagem, não é apenas uma expressão, mas o seu dia todo dia, por guerreiras que são, por esse ofício tão valioso. Lembrando que amanhã nós temos culto presencial. Nosso ministério está tomando todas as devidas precauções e cuidados, ambiente totalmente higienizado, disponibilizamos álcool nas dependências, nos banheiros, todo mundo de máscara, tudo para que de uma forma muito segura possamos buscar o nosso Deus. Você é o nosso convidado amanhã às 19 horas, para podermos ainda mais sermos fortalecidos pelo poder do nome do Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.